Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim, todos aí saudáveis e animados. Bem, na aula de hoje nós vamos concluir o exame das diversas espécies de posse consideradas pela doutrina, pela jurisprudência e pelo próprio texto legal. Nós iniciaremos a aula falando da classificação que divide a posse em posse nova e posse velha. Posse nova é aquela que tem menos de ano e dia, ou seja, é aquela posse cujo exercício pelo titular não alcançou ano e dia. É a posse de 2 meses, de 3 meses, de 4 meses, de 5 meses, de 11 meses. Sempre que a posse tiver duração inferior a ano e dia, ela será uma posse nova. Consequentemente, posse velha é aquela com duração superior a ano e dia. O titular mantém a coisa sob seu poder há mais de ano e dia. O titular de posse velha goza de uma proteção mais ampla por parte do ordenamento jurídico. O titular de posse velha, ainda que essa posse tenha sido obtida de maneira injusta ou de má fé, terá direito de ser mantido na posse do bem até o trânsito em julgado da sentença proferida em ação possessória movida pela vítima. Então, se alguém obteve uma posse e a exerce há mais de ano e dia, na hipótese do possuidor anterior reclamar judicialmente proteção possessória, alegando que foi vítima de um esbulho, o réu dessa ação terá direito de ser mantido no bem até o trânsito em julgado da sentença proferida nesta demanda. Então, vamos ilustrar com um exemplo que nós demos nas últimas aulas. Eu tenho a casa em Maresias, o cidadão, percebendo que eu não a frequento com regularidade, acaba pulando o muro do imóvel com a sua família e ali se instala. Permanece alguns dias escondidos, posteriormente torna público o seu poder sobre a coisa. Eu tomo conhecimento da invasão e deixo transcorrer mais de ano e dia sem tomar qualquer providência para reaver o bem. Transcorrido mais de ano e dia, eu resolvo procurar um advogado e entrar com uma ação possessória contra o cidadão que invadiu e obteve, através da prática de ato clandestino, a posse que até então eu exercia sobre a coisa. Como a posse desse indivíduo é de mais de ano e dia, ele terá direito de ser mantido na posse da coisa durante o curso do processo. Ele só poderá ser desapossado, ele só pode vir a perder o poder que exerce sobre a coisa em meu favor por meio de uma sentença transitada em julgado. Então, mesmo tendo agido de maneira clandestina, sabendo que havia um obstáculo, um impedimento à sua aquisição,
esse cidadão, por exercer a posse por mais de ano e dia, ou seja, por ser titular de posse velha, somente poderá perdê-la em favor do autor da ação por meio de sentença com trânsito em julgado. Diferentemente é a situação do titular de posse nova. Se a posse do indivíduo é exercida há menos de ano e dia, significa que é possível, no bojo de uma ação judicial promovida pelo possuidor anterior, ele vir a perder a coisa por força de uma decisão liminar, baseada em juízo de cognição sumária, baseada na plausibilidade do direito invocado pela parte autora. Essa classificação de posse nova e de posse velha tem, vocês já puderam sentir isso a partir do que eu falei até agora, uma enorme repercussão na esfera processual. Vou explicar. Posse nova e posse velha, que é uma classificação do direito material, não se confunde com uma outra classificação, agora do direito processual, que divide as ações possessórias em ações de força nova e ações de força velha. Os nomes são bastante parecidos, portanto, principalmente para quem está iniciando o estudo da posse, o risco de se cometer algum equívoco é imenso. Então, por favor, prestem atenção no que eu vou dizer agora. E vou utilizar o exemplo da casa de Maresias para tornar as coisas mais claras, mais compreensíveis. Sou dono da casa e exerço posse sobre o bem. Fui vítima de uma invasão cometida pelo João e a sua família, que aproveitaram-se da minha ausência para, na calada da noite, pular o muro da residência e ali se alojarem. Tomei conhecimento da invasão. 2 meses depois, ingressei com ação possessória, visando reaver o poder sobre o imóvel. Vocês sabem, a ação possessória é examinada e decidida à luz do ius possessionis, da posse autônoma. Aquele que conseguir demonstrar ao juiz melhor posse em relação à do adversário, sairá vencedor na demanda. Se eu conseguir demonstrar que o réu é possuidor injusto em relação a mim, porque adquiriu a coisa através do emprego de violência, clandestinidade ou precariedade, o juiz me consagrará vencedor da demanda e me reintegrará na posse da coisa, no exemplo citado. Se eu proponho a ação possessória, fundada no ius possessionis, 2 meses depois de tomar conhecimento da invasão, essa ação será considerada de força nova, porque proposta dentro do prazo de ano e dia da invasão perpetrada pelo João e pela família. A ação de força nova, aquela que é ajuizada dentro de ano e dia da data da invasão, tramita sob rito especial, regulamentado pelos artigos 554
a 568 do CPC. E qual é a vantagem desse rito especial? O rito especial possibilita àquele que propõe a ação, supostamente vítima da lesão à posse, uma maior facilidade na retomada ou na proteção da coisa. Existe uma presunção de periculum in mora militando em favor de quem propõe a ação de força nova. Assim, aquele que propõe a ação de força nova, mostrando ao juiz que exercia a posse anterior sobre o bem e que a lesão à sua posse ocorreu há menos de ano e dia, tem assegurado o deferimento de uma liminar que irá reintegrá-lo, mantê-lo ou mesmo impedir a concretização de uma eventual ameaça à posse. Então vejam, quem propõe ação de força nova, quem ajuiza ação visando proteger a sua posse, indevidamente lesada por ato do réu, dentro do prazo de ano e dia da lesão, tem direito à obtenção de uma liminar. Basta demonstrar que tinha poder sobre a coisa anteriormente e que a lesão à posse ocorreu há menos de ano e dia. E por que é que o sujeito que propõe a ação de força nova tem mais facilidade para reaver a coisa liminarmente, sem ter que esperar o desenrolar de todo o processo e o trânsito em julgado da sentença? Porque se a ação é de força nova, é porque o réu é titular de posse nova. Se a ação foi proposta dentro de ano e dia da lesão à posse do autor, é porque a posse nova exercida pelo réu é nova. É exercida há menos de ano e dia. Agora, na mesma situação, se ao invés de propor a ação possessória 2 meses depois do esbulho praticado pelo João e pela família, eu, por algum motivo, espero e venho a demandar, após o decurso de ano e dia da lesão, a ação será considerada de força velha e tramitará, em razão disso, pelo rito comum do CPC. Não haverá a possibilidade de retomada liminar da coisa. E por que é que não haverá possibilidade de retomada liminar da coisa? Porque vocês sabem que requisito para o deferimento de qualquer tutela de urgência é o chamado periculum in mora. Como sustentar a presença de periculum in mora se a perda da posse, no nosso exemplo, ocorreu há mais de um ano e dia? Que risco de dano irreparável é esse que pode esperar mais de ano e dia uma ação da vítima? Se a ação foi proposta há mais de ano e dia, é porque certamente há uma grande chance do réu ser titular de posse velha, de estar em poder da coisa há mais de ano e dia. E se ele não está
pelas suas próprias forças há mais de um dia em poder da coisa, é porque ele adquiriu os direitos possessórios e a soma da posse da pessoa de quem ele adquiriu com a sua supera ano e dia. Então vejam, quem ajuiza ação de força velha, quem demora mais de ano e dia para agir e exigir a proteção judicial da sua posse, não tem direito à obtenção da liminar, não tem direito ao processamento da ação pelo rito especial, que, por consequência, assegura a obtenção de uma tutela liminar, com presunção de periculum in mora. Isso porque o réu, que está no polo passivo da ação, certamente está na coisa há mais de ano e dia, ou seja, ele tem posse velha. E quem tem posse velha, eu disse lá no início da explicação, tem direito a ser mantido em poder da coisa até o trânsito em julgado da sentença. Percebem? A importância da posse de alguém qualificar-se como velha, a importância de alguém manter a coisa consigo, sob sua posse, por mais de ano e dia. Mesmo que essa posse tenha sido adquirida de má fé, mesmo que essa posse tenha sido adquirida de forma injusta, o seu titular, permanecendo em poder do bem por mais de ano e dia, terá direito a ser mantido na coisa, pelo menos até o trânsito em julgado da sentença. Não há possibilidade de ser concedida liminar em ação de força nova contra ele. Agora, outro detalhe muito importante. Posse nova, posse velha, ação de força nova e ação de força velha definitivamente não se confundem. Eu posso ter alguém com posse nova ajuizando uma ação de força velha. E posso ter alguém com posse velha ajuizando uma ação de força nova. Exemplifico. Comprei a casa em Maresias 3 meses atrás. Fiquei sabendo hoje que João e família invadiram o imóvel e estão o ocupando publicamente. A minha posse, sem dúvida nenhuma, é uma posse nova. Eu adquiri a propriedade e a posse desse imóvel há 3 meses atrás. A minha posse não tem ano e dia. Se sabendo da invasão, eu demoro mais de ano e dia para invocar proteção à minha posse junto ao Poder Judiciário, a ação por mim movida, a ação possessória por mim ajuizada, será uma ação de força velha, que tramitará pelo rito comum, sem a possibilidade do deferimento de liminar, haja vista a ausência notória de periculum in mora. Titular de posse nova ajuizando ação de força velha. Posso ter o contrário também. Adquirir a casa e a posse sobre o bem há 3 anos. Descobri hoje que o imóvel foi invadido pelo João e pela família. 30 dias depois, ação possessória. Ação possessória de força nova, porque é manejada dentro de ano
e dia da data da lesão. Titular de posse velha, manejando ação de força nova, na qual, provadas a posse anterior e a data do esbulho praticado pelo João, sendo ela inferior a ano e dia, eu obtenho do juiz a reintegração liminar na posse da coisa. Percebem? Os conceitos não se confundem. O conceito do direito material de posse nova e posse velha tem como referencial o tempo, a quantidade de tempo que o indivíduo está exercendo posse. Ele está há mais de ano e dia exercendo posse, a posse é velha. Ele está há menos de ano e dia exercendo posse, a posse é nova. Já a classificação do direito processual, que divide as ações possessórias em força nova e força velha, tem como referencial a data da lesão à posse. Se ocorrida a lesão à posse, o sujeito age ingressando com ação judicial antes do decurso de ano e dia, essa ação será de força nova. Ele terá direito ao rito especial e à recuperação liminar da coisa. Se, no entanto, a vítima da lesão demorar mais de ano e dia para agir, para promover a ação judicial, a ação se qualificará como de força velha, não garantindo ao autor a obtenção de um provimento liminar, o que significará que o réu permanecerá em poder do bem até o trânsito em julgado de uma eventual sentença de procedência. Percebem? Os conceitos se relacionam, porém não se confundem. Qualquer dúvida, estou à disposição para esclarecer.